O desenvolvimento da gente envolve duas dimensões. Nós podemos até chamar de duas dimensões do potencial profissional que a gente traz. E nós, da área de desenvolvimento humano, gostamos de dividir isso entre hard skills e soft skills, habilidades mais duras, mais tangíveis, e algumas atividades, habilidades um pouco mais soft, um pouco mais subjetivas, um pouco mais humanas, digamos assim, né? As hard skills, então, são metodologia, conhecimentos técnicos, aplicação de ferramentas, isso tudo é extremamente importante. Mas elas devem estar em equilíbrio com as chamadas soft skills, e as soft skills são habilidades um pouco mais humanas. Nós estamos falando de inteligência emocional, estamos falando de flexibilidade, estamos falando de uma articulação, de uma comunicação, de uma capacidade de influenciar as pessoas, né? Então essas duas coisas são muito importantes. E uma pergunta que eu queria lançar a vocês, na sua opinião, o que é mais importante, hein? Hard skill ou soft skill? Eu acho que a resposta mais segura talvez seja as duas, né? Na dúvida, vamos balancear, vamos equilibrar, mas eu tendo a imaginar que as soft skills podem fazer uma grande diferença na sua vida, não é? Elas podem impulsionar a sua carreira. Eu imagino que vai ser muito difícil você conseguir uma oportunidade profissional, como você conseguiu nessa grande empresa, nessa empresa incrível, super legal, que eu admiro tanto, graças às suas hard skills, né? Você provou que você é competente para dar conta da posição que você ocupa, não é? Então, eu diria que as hard skills te colocam no jogo, né? Mas depois que você entrou no jogo, você vai precisar interagir com seus pares, você vai ter que falar com outras áreas, você tem que construir uma relação de grande confiança com os teus clientes, né? E aí entram as soft skills. Então, as soft skills te fazem evoluir no jogo, crescer no jogo e talvez vencer o jogo. Como é que é o racional? Então, hard skills te colocam no jogo. Soft skills te ajudam a vencer o jogo. Agora, você vai precisar das duas dimensões. Eu tendo a imaginar que no começo de carreira, hard skill pesa pra caramba, né? Mas no meio da carreira, quando você vai evoluindo lá mais para o final, soft skills fazem a grande diferença. Quando você pensa o topo das instituições empresariais, governamentais, eu não sei se a pessoa que está ali na liderança no topo é o que tem mais hard skill, né? Eu creio que não. Eu acho que o que está mais no topo é o mais safo, não é? É o mais articulado, é o mais flexível, é o que tem mais estômago, né? E resiliência, isso tudo são soft skills, né? Então olha como é importante esse balanço entre hard skills e soft skills. Uma metáfora interessante que eu convido a você a explorar comigo é a metáfora do caiaque, a metáfora do bote, né? Você já fez rafting? Eu me lembro de legal fazer rafting, vale a pena, uma experiência. Já fez rafting, Bia? É legal, hein? Vale a pena, é muito legal. Eu lembro de uma amiga que falou, eu vou, mas eu não quero me molhar. E aí o instrutor falou, pode vir então, pode vir. Mas ela saiu ensopada com celular, carteira, foi maravilhoso. É uma experiência muito divertida de natureza, é muito legal. Nos primeiros minutos, o instrutor te ensina como navegar com o bote, né? E dependendo da direção que você tem que ir, rema mais para a direita ou rema mais para a esquerda. No caiaque é um remo duplo, né? É um remo duplo, tá vendo? Ele tem as pás dos dois lados. E para que você possa avançar, você vai precisar remar com a esquerda, com a direita, com a esquerda e com a direita. É como se fosse, na metáfora, um balanço de, para poder avançar, hard skill, soft skill, hard skill, soft skill. Com o caiaque, se você remar somente de um lado, você sabe o que é que acontece? Você tem ideia do que acontece? Ele roda. Ele roda. Então é como na nossa metáfora, se você só tiver hard skills, você fica girando, girando, girando e não evolui. E é por isso que a gente tem percebido que algumas pessoas parecem investir pra caramba no desenvolvimento no seu desenvolvimento pessoal, mas não avançam, elas não progridem, elas estão sempre na mesma. Mas você percebe que tem um desequilíbrio, é só hard skill, aí faz mais um curso técnico, aprende outra ferramenta, mas ele abandonou o desenvolvimento, o equilíbrio das soft skills que envolvem inteligência emocional, articulação, flexibilidade, gestão de conflitos. Ele deixou isso de lado e é mais um curso técnico e mais um curso técnico e ainda reclama que não avança na vida. E aí você fala, mas por que você não está progredindo? Eu imagino que está faltando fazer mais um curso. Mas que curso técnico? Já estou indo fazer mais um. Aí faz mais um e mais um. É como se estivesse remando de um lado só e a vida fica girando e você não evolui porque você está andando em círculos, né? Então a metáfora do caiaque nos faz lembrar que a gente vai ter que equilibrar hard skills, soft skills o tempo inteiro.
e aí a gente consegue um desenvolvimento mais interessante, né? Nesse gráfico aqui a gente tem ele nos proporciona uma visão bastante interessante desse equilíbrio. No eixo horizontal, você vai perceber que a gente tem habilidades comportamentais, é o que a gente está chamando de soft skills. E no eixo vertical, você vai perceber que a gente tem aí as habilidades técnicas, o desenvolvimento técnico, o foco técnico, que são hard skills, tá bom? Quando eu consigo equilibrar esses dois eixos no meu desenvolvimento, eu estou crescendo como pessoa, como comportamental, né? Mas também estou crescendo tecnicamente, é tudo que eu preciso para um desenvolvimento de um talento. Essas pessoas são aquelas pessoas que a gente chama de verdadeiros talentos organizacionais, são elas que fazem a grande diferença nas organizações, né? Porque, tecnicamente, dá conta do recado, se tem algum problema mais complexo, ela tem fundamentação e background para fazer acontecer, mas quando o problema é mais relacional, é questão de uma conversa, um feedback, é questão da gente reconstruir a confiança, o relacionamento, ela também dá conta. Esse tipo de gente funciona em qualquer situação. É esse tipo de gente que a gente quer perto da gente nas equipes, né? Que dá conta tanto do técnico quanto do comportamental. Muito bem. Agora, você tem gente que não tem esse equilíbrio, que não conseguiu equilibrar essas duas dimensões, né? Você tem uma turma que tem uma forte habilidade comportamental, ele naturalmente, organicamente, o soft skill dele é muito forte. Então você vê que é uma pessoa super agradável, adaptável pra caramba, de boa, né? Uma pessoa que tem relacionamentos excelentes, mas na hora que a coisa aperta na dimensão técnica, ele não consegue sobreviver, não consegue dar conta, né? A gente poderia dizer que é um potencial comportamental. A gente poderia ousar, inclusive, apelidá-lo de como, hein, gente? Esse cara com forte soft skill e baixa hard skill. Gente boa, pode ser? Aí você pergunta, o que você acha dele? Gente boa demais, gente boa. Mas nós estamos com um problema técnico, então esquece, né? Porque ele é só gente boa. Por outro lado, nós temos... Me salvou, obrigado. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que têm um potencial técnico muito forte, né? Elas são muito destacadas e é uma sumidade, é o cara que mais entende daquela linguagem, ou daquela abordagem, ou daquele tipo de texto, ou daquele tipo de mídia. E é muito legal de ver. Só que a hora que a coisa aperta, a hora que o cliente bravo está querendo conversar com você, ele fala, não posso vir, minha câmera quebrou, não está funcionando meu áudio, me inclua fora dessa, por favor, né? Não dá para contar com ele quando a demanda é uma demanda de ordem mais comportamental e tudo mais. Se nós pudéssemos apelidar esse sujeito de altas habilidades técnicas e baixas habilidades comportamentais, como é que nós chamaríamos ele, hein? Dá um apelido para ele, hein? O de baixa ou gente boa, né? E lá em cima? É o nerd? Faz sentido? Nerd é um orgulho, né? Não é algo pejorativo, né? O que é? Que apelido poderíamos dar? É o trator? É um robô, né? Ele é um verdadeiro robô. Que maravilha, tem um domínio muito... É alguém que se garante no domínio técnico, mas na hora das demandas, da complexidade, da dinâmica dos relacionamentos, ele deixa a desejar. E a gente tem uma última figura interessantíssima, né? Que é o desengajado. Esse aí tá de parabéns, hein, gente? Porque ele conseguiu ter uma baixa desenvoltura comportamental e, ao mesmo tempo, uma baixa desenvoltura técnica. Ele tem seu papel na organização? É claro que tem. Ele cria os problemas para que o resto do pessoal possa solucionar os problemas, né? Toda vez que ele põe a mão na parte técnica, ele cria problemas técnicos, e quando ele conversa com as pessoas, ele cria problemas comportamentais e relacionais. A gente está brincando, né, turma, mas esse cara é um problema, né? Definitivamente é um problema. Você vai conversar com ele, você acha que você deveria se desenvolver no aspecto técnico ou comportamental? Ele fala, eu não tô fora, me inclua fora dessa, eu não quero desenvolver nada. Eu não sei como me desenvolver, não quero saber e tenho raiva de quem se desenvolve. Aí você fala, essa pessoa definitivamente não está engajada no próprio desenvolvimento, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter ao identificar as pessoas. E qual é a nossa missão pessoal, gente? Buscar equilibrar as duas grandes dimensões, tanto habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais. Legal? Então esse é o meu convite a você. Vamos nos desenvolver de maneira equilibrada, né, nas duas dimensões. Você concordaria comigo se eu te dissesse que algumas pessoas têm por natureza
uma desenvoltura natural para hard skills. É uma preferência. Eu sou mais do técnico. Eu não sou aquela pessoa desenvolta que faz amizades com desconhecidos e tal. Eu tenho um apreço pela parte técnica, é da natureza dessa pessoa. E o oposto é verdadeiro. Tem algumas pessoas que não têm muita paciência com a parte técnica, analítica. Tem algumas pessoas que são do relacionamento, já se conecta com todo mundo, aquela simpatia, tem um carisma natural que a gente fica até com inveja. Né? Você fala, caramba, como é que todo mundo ama essa pessoa? É impressionante, né? Isso é natural. Então, a gente parte dessa premissa que a gente não é bom em tudo, mas talvez a metáfora mais interessante sejam as nossas mãos, né? Sejam aqui a nossa predominância sensorial. Tem gente que é destro, tem gente que é canhoto. Nós temos canhotos aqui a bordo? Cadê vocês? Legal. Então os canhotos, só vocês dois? Cara, dizem que esse povo é meio fora da média, né? Um pouco acima e tudo mais. Os canhotos vão ter uma facilidade muito grande aqui com a sua mão esquerda, enquanto nós, que somos destros, vamos ter mais desenvoltura com a mão direita. O mundo foi pensado para os destros, né? Vocês devem ficar bravos de vez em quando, né? Mas como o mundo foi pensado para os destros, eu imagino que vocês, desde criança, são estimulados a dar um jeito de se virar com a mão direita também. Isso vai criando uma espécie de ambidestria, né? Tá bom, com a mão esquerda eu vou melhor, mas com a mão direita eu escrevo, se for necessário. Coloca nós, que somos destros, para escrever com a mão esquerda, que você vai dar risada. Né? Não sai absolutamente... A gente nunca experimentou isso, né? Então, talvez você seja destro e a sua mão mais hábil é a direita, mas você tem uma mão esquerda também. Talvez você tenha uma habilidade natural com a sua... com os hard skills. É um natural meu. Eu, tecnicamente, sou muito forte, tenho um interesse muito grande pelo meu desenvolvimento técnico. Mas você pode se desenvolver comportamentalmente também. Então, a gente vai equilibrando o nosso desenvolvimento. Legal? Então, essa é a nossa busca, esse é o nosso grande desafio. E o meu convite a você, busque desenvolver habilidades técnicas e habilidades comportamentais também. Vocês acreditam que a nossa sociedade, a maneira como nós fomos educados, ela foi estruturada para estimular você a desenvolver soft skills ou hard skills? Como é que é o teu olhar com relação a isso? Quando você pensa na educação básica, governamental que é oferecida para a criançada, eles vão te ensinar desde pequenos mais soft skills ou mais hard skills? Matemática, português, ciências, geografia, inteligência emocional, influência e persuasão. Não, essa parte aí não tem nada, né? Gestão de conflitos com os amiguinhos. Não, isso daí esquece, né? Eu me formei em engenharia, mas já faz tempo, não vamos entrar em detalhes, tá bom? Não vamos entregar a idade. Mas nós, enquanto engenheiros mecânicos em formação, não tivemos nenhuma disciplina relacionada a comportamento, a postura, absolutamente nenhuma. Eu me lembro nos formamos uns 36, mais ou menos, na minha turma. Olha, a imensa maioria foi liderar alguma coisa. Em geral, o engenheiro mecânico é indústria, né? Mas tem gente que foi para o mercado financeiro. Eu fui liderar uma equipe no RH, imagina, né? E como a gente não teve nenhum tipo de embasamento de soft skills na nossa graduação, a gente se tornou grandes técnicos, né? Super técnicos e tudo mais. Imagina um cara desse indo liderar RH, né? A gente até brincava à época que existem dois tipos de pessoas, as que sofrem de úlcera e as que causam úlcera, né? E nós éramos o segundo tipo, porque a gente era muito técnico, muito rigoroso e zero base de soft skills, né? Então, por isso que eu convido a você a buscar esse equilíbrio, porque isso pode fazer toda a diferença. Uma outra reflexão interessante, você tem que ter domínio técnico, mas você tem que ter um domínio comportamental e essas duas coisas vão te ajudar. A sociedade sempre nos estimulou a buscar um domínio técnico. Então, se você tiver uma maturidade muito forte em soft skills, você se diferencia. Inevitavelmente você se diferencia. Mas o detalhe é que tem um elemento novo no jogo na atualidade, que é um carinha chamado ChatGPT, né? Você, por um acaso, está construindo um relacionamento com... Você está num relacionamento sério com o ChatGPT? Sim ou não? Ele conhece muito de você, tem uma intimidade, vocês têm suas próprias conversas. Quando a gente não tinha esse tipo de inteligência artificial ou ferramental tão sofisticado, era muito bom você ter dentro da tua cabeça os hard skills, né? Mas cada vez mais a gente tem ferramenta nos ajudando com hard skill. O que ela não consegue contemplar é a questão do sentimento, da emoção, da empatia. Aí ainda, essa ferramenta ainda não alcança.
Então, quanto mais tecnológico vai ficando o mundo, o diferencial vai ficando mais humano. Então, o diferencial cada vez mais vai estar nas soft skills. Faz sentido para você? Eu me lembro que no passado, pessoal, na era pré-Uber e na era pré-Waze, o grande orgulho de um taxista é que ele conhecia a cidade de São Paulo inteira na cabeça dele. E ele se orgulhava de você falar o nome da rua que você precisava ir, ele fala, eu não olho no guia porque eu conheço. Né? E era legal de imaginar e tudo. Hoje essa habilidade não faz a menor diferença. Hoje essa habilidade pode ser inclusive uma vulnerabilidade, porque ele acha que sabe, mas mudou a mão de uma rua, ou mudou uma outra rua e tudo mais, e qualquer um com o Waze na mão tem esse hard skill de como navegar pela cidade. Talvez o soft skill hoje do Uber ou do taxista seja uma empatia de saber se você quer conversar ou não quer conversar, quer falar ou não quer falar e tudo mais. Interessante, né? É o soft skill que é a bola da vez. Então vale a pena investir nesse desenvolvimento. Legal? A pergunta que eu tenho para te fazer, o convite que eu tenho para te fazer, então, é invista no desenvolvimento das suas soft skills. Lembra que as hard skills vão te colocar no jogo, mas quem vai te fazer evoluir rapidamente, crescer, se desenvolver, parar de se mover em círculo, são as soft skills. Elas vão turbinar a sua jornada, são uma fonte de energia e de desenvolvimento muito legal. Né?